Boa noite, amados, graça e paz, aleluia Jesus, mais um momento com Deus, momento da palavra, momento de agradecer ao nosso bom Deus e o nosso amado Senhor Jesus, por tudo que Ele nos proporcionou neste dia. O nosso dia foi uma bênção, glórias ao nosso Senhor. Aqui quem vos diz é missionário Cristian, alegre nesta noite porque vencemos mais um dia na presença do Senhor Jesus. Todos os dias nós temos que orar e buscar a presença do Senhor. Sei que tudo parece tão difícil, mas é noite de alegria, é noite de agradecer a Deus. Estamos de pé, estamos respirando, estamos alegres e felizes com Cristo Jesus. Eu não sei como você está nesta noite, eu não sei como você passou o seu dia, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E amados irmãos e irmãs, não importa o que nós estamos passando todos os dias, porque a palavra diz que neste mundo teríamos aflições e nada é fácil, Mas se você estiver com Cristo Jesus, Ele é o nosso ajudador. E nesta noite, amados, eu quero entregar uma palavra de exortação, de correção, porque o Senhor está falando para mim e para você todos os dias que nós devemos nos alinhar em Cristo Jesus, porque quando você se alinha em Cristo Jesus, as demais coisas Ele vai acrescentar. Existe um muro espiritual entre caminhar com Cristo Jesus e ficar em cima do muro. Muitos estão em cima do muro e caminhando com o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Mas aquele que está acima do muro, diante do Senhor, caminha em alegria, em paz, E persevera, porque as bênçãos do Senhor são alcançadas diante de obediência, e muitos não estão obedecendo. E o Senhor está falando na palavra nesta noite, no livro de Ezequiel 33:30. Aleluia, Jesus! Mas antes de entregar a palavra, eu vou pedir para que os irmãos e irmãs compartilhem a oração, se inscrevam no canal, deixe os seus comentários e ouça a palavra do Senhor e pratica, porque nesta noite o Senhor vai falar contigo. Amém, amados? É uma noite abençoada, é uma noite de agradecimento, mas nós precisamos ler a palavra, entender a palavra e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Se eu quero ser abençoado, eu preciso caminhar em Cristo Jesus. Se eu quero ter cura, eu preciso caminhar com Cristo Jesus, Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, mas precisa ter posicionamento e renúncia, Porque se você não alinhar a tua vida em Cristo Jesus, tudo o que você está fazendo na terra não vai chegar em lugar nenhum, porque existe um começo, meio e fim, todas as coisas, e aquilo que começa certo, termina certo, mas o que começa errado não vai dar certo, porque se o Senhor não abençoou o teu casamento, se o Senhor não abençoou o teu trabalho, se Ele não abençoou a tua vida, como vai dar certo se Ele não estiver uma aliança contigo, Tudo é uma aliança, Moisés fez uma aliança com Cristo Jesus, Noé fez uma aliança com Deus, Abraão fez uma aliança, Jacó, Então todos eles tiveram uma aliança e tudo que eles fizeram diante do Senhor deu certo. Só não deu certo quando algum deles deixaram de obedecer à voz do Senhor. E muitos acabam não obedecendo aqui na terra também. E o Senhor todo dia está chamando eu e você. A palavra de Ezequiel 33:30 vai dizer assim para mim e para você nesta noite. Mas antes eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam no canal, deixem os seus pedidos de oração. O missionário Cristian vai estar orando e apresentando. Daqui a pouco estaremos no culto abençoado, na igreja Ide por todo mundo. Levarei os nomes e colocarei em oração para apresentar ao Senhor, para que venha a tua cura, para que venha a tua bênção, para que venha a restituição, para que venha processos que estão travados na justiça, seja destravado, aposentadoria, cura na área sentimental, financeira. Nós vamos apresentar em oração. Deixe lá nos seus comentários qual é a área que você precisa de algo que você está solicitando, e orando e buscando e ainda não chegou, porque no tempo certo vai chegar. Mas você precisa estar com Cristo Jesus. A palavra vai dizer assim para mim e para você nesta noite: quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto às paredes e às portas das casas, e fala um com os outros, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, não as praticam, não obedecem.
pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tanger, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite? Todos os dias a gente ora, todos os dias a gente consagra, todos os dias a gente apresenta cada um diante do Senhor. Muitos estão ouvindo a palavra, estão recebendo a oração, mas não pratica a palavra. Então você recebe algo novo todos os dias, você recebe um direcionamento, um entendimento e uma sabedoria, mas de que vale você ouvir uma oração, de que vale você ouvir uma palavra todos os dias e não praticar? Muitos ouvem falar de Jesus, mas não praticam, negam a Jesus. É tempo de se posicionar, não é mais tempo de ficar ouvindo e não praticar. Existe um tempo de renúncia, um tempo de posicionamento, um tempo de buscar os caminhos do Senhor, porque os caminhos ainda estão com as portas abertas. Quando você sai da sua casa, você sempre vê uma igreja aberta. Você precisa ter uma cobertura espiritual sobre a tua casa. Vocês precisam estar debaixo de uma bênção espiritual. Eu não posso só orar em casa, eu preciso ter comunhão, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso praticar a palavra, eu preciso renunciar ao meu pecado, eu preciso renunciar à minha iniquidade. Uma família precisa estar diante do Senhor todos os dias orando e vigiando, para que o teu espírito seja fortalecido. Não importa como você está, venha como você está, porque o Senhor ele quer fazer um processo novo na tua vida, Tenho ovelhas que ouvem a palavra do Senhor todos os dias e muitos já estão praticando, estão chegando na presença do Senhor. Existe um processo a se caminhar, Se eu aceitar Jesus hoje, não quer dizer que eu não vou ter nenhum desafio para passar. Sim, vai ter. Você vai precisar aprender os mandamentos, você vai precisar aprender a palavra, buscar a palavra. O Senhor vai te ensinar a orar, a buscar, a jejuar, a se consagrar, a renunciar, mas você precisa guardar a sua mente em Cristo Jesus. O inimigo ele vai usar muitas coisas para te tirar da presença, para que você não vá para a igreja, para que você não tenha comunhão, vai usar o homem para te afrontar muitas das vezes, vai usar uma palavra para te entristecer, mas a tua confiança tem que estar no Senhor. O coração do homem é enganoso. Hoje nós estamos aqui diante do Senhor todos os dias, mas tem pessoas que quando recebem uma palavra de correção, hoje eu já não vou mais para a igreja, hoje eu já não vou ter mais comunhão, aquele pastor me ofendeu, aquele missionário falou algo que eu não gostei. Amados irmãos e irmãs, se não fosse uma palavra de correção na minha vida, eu não estaria aqui nesta noite, Quando eu fui confrontado com o pecado que eu estava, agindo sobre a minha vida, eu recebi uma palavra de correção e foi essa palavra que me colocou aqui neste lugar. Com muito entendimento desceu a palavra no coração. Quando descer a palavra no teu coração, você precisa se alinhar com Cristo e as demais coisas Ele vai fazer. Eu preciso de cura. Como que Deus vai curar se você ora, mas não pratica aquilo que você está orando, que você está entregando? Como que Deus vai curar se você não busca a presença dEle? Existe um processo a ser passado nesta terra. Jesus passou e foi tentado no deserto. Ele foi batizado e logo após ele já foi tentado no deserto pelo diabo que vem para roubar, matar e destruir. A tua família tem um projeto sobre as coisas de Deus. O teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Existe um processo para mim e para você. Mas quando que eu entro nesse processo, missionário Christian? Quando eu alinho as minhas coisas com Deus. Ou eu alinho com Deus, ou eu fico vivendo as coisas do mundo. E o mundo vai te levar para lugares que você muitas das vezes não vai conseguir sair. É como se você estivesse no céu hoje e renunciasse à presença do Senhor e voltasse para as coisas do mundo. Você estaria entrando no deserto novamente. Faraó tinha o poder sobre o povo de Israel. Deus enviou Moisés diante de Faraó, que tinha medo, mas o Senhor o capacitou, levou ele diante das coisas de Faraó e disse, libera o povo de Israel, porque senão vai pesar a mão do Senhor sobre a tua terra. Faraó não ouvia a voz do Senhor e não ouvia a voz de Noé. O Senhor ele avisa todos os dias, venham a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei.
né? Não se turbe o vosso coração, o fardo do Senhor é leve, ele não é pesado. Mas quem é que torna o nosso fardo pesado? É eu e você, porque nós ouvimos a palavra e não obedecemos a voz do Senhor. Precisa entender que nesta terra nós vamos ter aflição, mas se você diz para mim hoje que a tua vida está tudo bem, eu vou te perguntar, você está bem? Você está bem? Como que você vai estar bem se você não está na presença do Senhor? Você não tem Ele contigo, então você está caminhando sozinho para um lugar que você muitas das vezes não vai chegar no destino. Existe um destino preparado para mim, para você. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Tem pessoas passando luta porque não quer ajuda. Porque quando a ajuda vem, não recebe a ajuda, quer fazer com a força do seu braço. Amados irmãos e irmãs, eu agradeço a todos que estão participando da live nesta noite. Se nós não alinhar as coisas com Cristo Jesus e receber a ajuda do Senhor, todo dia Ele estende a mão para mim e para você. Mas eu decido se eu vou viver na presença do Senhor ou se eu vou continuar no deserto. O deserto não é para a eternidade. Jesus foi tentado no deserto, mas Ele continuou fazendo a vontade do Pai. Ele não ouviu a voz do inimigo. O inimigo pode ser o teu amigo, pode ser a tua amiga, pode ser quem está do teu lado. Muitos não querem te ajudar. Muitas das vezes você está tomando conselho com ímpio, né? Muitas vezes você está tomando conselho com um amigo que quer te levar para um abismo porque você tem uma vida financeira boa, porque você tem uma casa boa, porque você tem um casamento bom. Aí ele entra na tua casa, vem para roubar, matar e destruir. E você vai abrindo a porta, vai abrindo o teu coração para todo mundo. A tua vida é no teu particular com Deus. Se você está passando por alguma situação, não é o teu amigo de trabalho, não é o teu companheiro que vai te ajudar, mas sim o Senhor, porque Ele manda dizer para ti nesta noite: fecha a porta do teu quarto e tem intimidade comigo, com o Senhor. É Ele que quer falar contigo. Muitos que estão do teu lado estão te levando para um lugar que não tem volta, porque muitas das vezes querem o teu lugar, querem a tua posição, querem o teu casamento, querem a tua casa, querem o teu bem material. Tem muita gente que vem para roubar, matar e destruir. Meu amigo está sempre comigo, mas na dificuldade, quando o negócio aperta, foi assim comigo. Eu tinha muitos amigos, estava perdido nas coisas do mundo, gastava muito dinheiro, servia muita gente, mas quando eu precisei que alguém estendesse a mão para mim, eu fiquei sozinho num quarto fechado, sozinho, e clamando ao Senhor muitas das vezes, e Ele não me ouvia porque eu clamava da boca para fora. Eu não posso ficar alimentando o pecado, eu não posso ficar alimentando a iniquidade, né? Você que peca, você que tem iniquidade, renuncia o teu pecado, pede perdão para Deus, o arrependimento te leva à salvação, né? Jesus foi crucificado e do lado dele tinha um ladrão que se arrependeu e pediu perdão para ele. Senhor, lembra de mim quando estiveres lá. E o Senhor disse o quê? Você já está indo comigo, porque Ele deu a vida por mim, por você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas tem pessoas que estão frustradas na área sentimental, foram frustradas no casamento, foram frustradas em várias áreas e não conseguem sair desse lugar de frustração. Por quê? Porque já colocou isso na mente. Quem coloca isso na tua mente é o inimigo. Muitas das vezes você ouve a palavra, o Senhor envia o anjo, o Senhor envia a bênção, mas você não ouve, você continua alimentando a tristeza, continua alimentando a depressão, continua alimentando a derrota, porque o teu casamento não deu certo, porque o teu filho está passando por um processo, porque a tua filha está passando por um processo. Eu coloco um monte de justificativa para não caminhar com Deus, mas o Senhor, Ele não tem culpas dos nossos erros, porque nós adiantamos o processo na nossa vida. Nós casamos muito cedo, fizemos tudo com a nossa mão, fomos enganados, né? Fomos traídos, muitas das vezes traído por quem estava do nosso lado, nosso amigo, nosso cônjuge, né? É uma traição. Por que foi traído? Porque começou errado, não foi algo que foi abençoado, e o que não é abençoado não vai terminar bem, a não ser que o Senhor esteja no negócio. Então tudo que você viveu no passado que não deu certo, hoje é dia de você esvaziar o teu coração diante da presença do Senhor. E se você crê na profecia do missionário Christian, que antes era algo que ninguém ouvia, hoje ouve, profetiza na tua vida: eu não quero mais isso para mim, Senhor, me limpa, me purifica, me transforma, me tira desse deserto, me tira desse dilúvio, mostra o caminho que eu tenho que caminhar contigo, me fortalece. Me cura nesta noite, Senhor, me liberta dos traumas da minha infância, me liberta das minhas rejeições, me liberta do meu pecado, da minha iniquidade, me liberta da minha bebida, das coisas que eu tenho alimentado, porque o nosso corpo é o corpo de Cristo. Como você tem alimentado o seu corpo? Será que você tem cuidado daquele que habita dentro de mim, dentro de você? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem quando você busca. Busca o que, missionário Christian?
Você não precisa ter nada, mas se você tiver a presença de Deus na tua vida, amados, a felicidade, a alegria de mudança de vida vem do Senhor, não vem do homem, não vem do teu amigo, da tua amiga, mas vem de dentro de você, de dentro para fora. Aquilo que está aqui dentro do teu coração te matando, muitas das vezes você tem que jogar fora. Não alimente a perca, não alimente a tristeza, não alimente a dificuldade, alimenta a alegria. Alegria você alimenta um dia, dois, mas a tristeza você alimenta o mês todo, o ano todo, porque você não consegue sair desse cativeiro espiritual que o inimigo tem te colocado. Ele tem roubado a tua mente. Tudo vai dar certo se você estiver com Cristo Jesus. Você precisa entender que o que eu estou dizendo aqui, eu sou um milagre, porque eu não era para estar nem vivo, amados. Mas quando eu clamei, ele ouviu. Quando você clamar o Salmo 121, ele é claro: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, não vem do homem, não vem da mulher. Mas quando você se alinhar com ele, quando você esvaziar o teu coração, assim como eu esvaziei, porque se hoje eu estou de pé, é porque o Senhor me curou, porque de mim mesmo eu não estaria aqui. Ele disse: esse aí eu vou capacitar, esse aí eu vou ensinar, esse aí ele vai falar a verdade. Não fique vivendo uma aparência, não viva uma mentira. Nós somos filhos amados e precisamos ser amados. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Se você alimenta a tristeza, você não se ama. Se você fica murmurando e sempre se vitimando, você não vai sair desse lugar, porque ele quer roubar a tua alma, quer roubar o teu coração, quer roubar a tua vida. Você precisa ter posicionamento e renúncia. Ah, mas falar é fácil? Não é fácil. Foram muitas noites de choro, foram processos, foram percas, foram renúncias, foram abrir mão de muitas coisas, porque quando você tem a mente de Cristo, você não vai se importar com as coisas do mundo. Você vai alimentar aquilo que vem do reino, e aquilo que vem do reino não é só para que a gente viva aqui, é para a eternidade. Né? Os dias estão se findando, as crianças estão se perdendo, os casamentos estão se perdendo, os valores estão se perdendo, as almas estão se perdendo, porque o inimigo tem roubado a mente de cada um de nós. Não deixe ele roubar a tua mente. Você é filho amado, você é filha amada. Tem pessoas aqui que precisam de cura na alma, no coração, mas essa cura não encontra no mundo, você vai encontrar em Cristo Jesus. Ah, mas demora, é um processo. Estou 5 anos aqui, praticamente 2 anos ministrando a palavra, e todo dia o Senhor ensina algo novo, e quando eu me calo, parece que eu começo a ficar sem a presença. Eu tenho que estar aqui, é o que me alimenta, é o que me deixa feliz, é a palavra. Não precisa de bebida, não precisa de droga, não precisa de nada. Precisa da água da vida, que vem da palavra do Senhor. Ele tem cura na tua vida, ele tem cura no teu casamento, ele tem cura lá na tua família. O Senhor vai te tirar desse cativeiro. Você precisa guardar a mente em Cristo Jesus e entender que existe um tempo novo para mim e para você. Se você crê, deixa o seu amém. Senhor, eu quero receber esse tempo novo na minha vida. Começa a liberar palavras positivas sobre a tua vida. Tem pessoas que só se alimentam de notícia ruim. Eu não preciso de notícia ruim, de coisa ruim, o mundo está cheio. Eu preciso de notícia boa, de palavra de confiança. Eu preciso entender que eu posso, eu consigo e eu vou fazer diante da presença do Senhor. Então que nesta noite você entenda que o processo que você está vivendo é aquilo que você está alimentando no teu coração. Ah, mas está tudo tão difícil? Não, não está difícil não, você está de pé, você tem uma casa, você tem saúde, você está caminhando. Tem pessoas que estão internadas, tem pessoas que estão presas, que não têm o que fazer, porque o inimigo já roubou a vida deles, e é só na oração para ser liberto. Tem família pagando preço por ente querido que está enfermo, que está preso. Mas se a pessoa que está presa, que está enfermo, se ela não quiser a cura, não tem oração que faça, porque cada coração é um coração. O teu coração precisa abrir para o Senhor. Você abre o teu coração para todo mundo, mas quando é para abrir a tua ferida para o Senhor, você fica calado. Eu não sei o que você sente. Ninguém sabe, mas o Senhor conhece os teus pensamentos, conhece o teu coração, conhece a tua tristeza, conhece a tua alegria. Ele alimenta todas as áreas da tua vida, mas o que Ele alimenta mesmo é um coração aquebrantado, que se humilha perante Ele, que se arrepende, e aí Ele vai curando, vai curando, vai curando, e você vai pedindo qual é a cura que você precisa. Fecha a porta do teu quarto nessa noite, vai orar, faz um propósito com Deus, começa a mudar os caminhos da tua vida. Não fique só alimentando tristeza, alimenta a alegria, alimenta a felicidade. Diz para o teu esposo nesta noite:
eu te amo, diz para tua esposa, eu te amo, vamos ter uma comunhão, vamos conversar, o que esfriou no nosso casamento, o que mudou, né? Fala com o teu filho, fala com a tua filha, como é que foi o teu dia hoje, como é que foi você na escola, tá tudo bem? Não deixa ele largado dentro da tua casa, não deixa o teu esposo de lado dentro da tua casa, não deixa a tua esposa de lado dentro da tua casa. O inimigo, ele tem roubado a comunhão entre os lares e a família. E a família é o principal ministério que Deus ama, mas muitos têm deixado de amar a sua família e têm amado outras coisas. Família é tudo, amados. Você precisa guardar a tua família que Deus te deu, que vive contigo debaixo da tua casa, ali contigo todos os dias. A tua família é o principal. Deus, família, trabalho, ministério. Você precisa ter um alinhamento. Quando você alinha com Cristo Jesus o teu casamento, né, a tua família, o teu filho, a tua filha, você vai ver que o negócio vai romper. Muitos estão deixando a família se esfriar, e aí não rompe, porque tem sempre alguém com uma palavra contrária. Eu acho que se eu conversar com meu esposo não vai dar certo, eu acho que se pedir perdão para ele ou para ela não vai dar certo. Você precisa liberar perdão no mundo espiritual. Perdão vem lá da tua infância, lá do teu pai, da tua mãe, porque se tiver algo te prendendo no mundo espiritual, você não vai adiante. Eu não sei quem tem alguma coisa com pai ou com mãe nessa noite, mas se você não fala com seu pai, pede perdão para ele. Se você não fala com a sua mãe, pede perdão e pede para ele abençoar o teu relacionamento, pede para ele abençoar o teu casamento, pede para ele abençoar o teu filho, a tua filha, porque pai e mãe têm poder para amaldiçoar e para abençoar. Quando eu pedi a bênção para minha mãe, quando eu pedi a bênção para o meu pai, o meu casamento, que agora eu tenho, fluiu. Porque existiam barreiras espirituais na minha vida, aonde o inimigo lutava para tirar a minha vida. Mas quando eu fechei a minha mente para ele, abri a mente para Cristo Jesus, ele já não tem mais poder sobre a minha mente. Existem lutas espirituais, sim, porque nós temos que buscar em oração todos os dias, porque ele está em derredor, mas está repreendido toda a seta maligna, todo o poder contrário sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu profetizo bênçãos na tua casa, eu profetizo família abençoada, mãos abençoadas, prosperidade, muita cura, muita saúde e libertação nesta noite. Eu quero profetizar na tua casa que todo espírito contrário, que toda ação contrária, que toda potestade que tem te atormentado lá no teu casamento, na tua casa, no teu filho, na tua filha, caia por terra em nome de Jesus e bata em retirada. Vai fazer o propósito nesta noite, vai orar em derredor da tua casa, no teu quarto, na sala, vai orar, vai profetizar. Sai, bate em retirada da minha casa, aqui quem habita é o Senhor. Unge as portas da tua casa e janela, ora em derredor, pede para o Senhor colocar um anjo dentro do teu casamento, dentro da tua família, e ora todos os dias: o Senhor é o meu pastor na minha casa e nada me faltará. O inimigo não tem poder sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Aqui quem habita é Cristo Jesus. Você precisa começar a lançar palavras positivas dentro da tua casa, porque o Senhor, ele quer mudar a tua história, ele quer te abençoar, ele quer que você seja feliz. Todos nós temos o direito de ser feliz nesta terra. Nós não nascemos aqui para ficar sofrendo, sendo rejeitado, se vitimando, né? Se culpando de algo que já passou. O que passou não vai mudar. Faça um futuro diferente. Vamos orar nesta noite, né? Os Salmos 91, para repreender todo o mal sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e tudo vai dar certo. O Senhor vai tocar no teu coração nesta noite e vai te abençoar grandemente. Toda fúria, toda palavra contrária, toda maldição hereditária, toda oração contrária, toda inveja, toda frustração na área sentimental vai cair por terra em nome de Jesus. Se Deus quiser, nesta noite o Senhor vai começar a mudar a tua história em nome de Jesus, mas você precisa acreditar e crer na palavra do Senhor, porque Ele é o nosso pastor, é o nosso guia, é o nosso ajudador. Ele estende a mão para você nesta noite e Ele diz: você é filho amado, você é filha amada, você nunca foi rejeitada, o Senhor é contigo. Começa a te posicionar. A tristeza tem que bater em retirada, o entulho do teu coração tem que bater em retirada. Deixa o Senhor entrar na tua casa, na tua família. Se você não tem nada o que fazer nessa noite, ligue um louvor na tua casa, vai adorar, deixa o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida e no teu coração. Amém? Vamos orar
e tudo vai dar certo. Não desista do teu casamento, não desista da tua família, não desista daquilo que Deus já te entregou, mas o principal é não desistir do Senhor, porque se Ele estiver na frente, Ele vai te dar vitória. Agora, se Ele estiver atrás, você vai passar luta, você vai ficar no deserto e você não vai sair desse lugar de tristeza. É hora de posicionamento. Ele quer te curar nesta noite. Ele quer te libertar desse cativeiro. Eu vivia no cativeiro. Hoje eu vivo a presença do Senhor. Não importa o que vão dizer. Ah, o Christian ficou louco, o Christian ficou doido, o missionário, o Christian só fala de Jesus. Se eu não falar daquele que vai me dar vida eterna, eu vou falar de quem? Né? Muitos querem apontar. Muitos não fazem, não querem que ninguém faça. Eu vou falar a verdade, porque eu vim, porque o Senhor me levantou. E na minha angústia, na minha tristeza, na minha ansiedade, Ele foi lá e disse: não, filho, eu sou contigo, tu és filho amado, eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, não importa o que vão dizer. Jesus é o caminho da salvação na minha e na tua vida. Ele quer te mostrar o caminho todos os dias, mas o inimigo tem roubado as famílias, o coração das pessoas, porque muitos estão olhando para as coisas materiais da terra, mas naquele dia que Ele voltar, se você não estiver firmado em Cristo Jesus, o teu neto, a tua neta, o teu filho, a tua filha, todos vai ficar, porque muitas das vezes nós não estamos falando a verdade, nós estamos passando a mão no pecado. O inimigo tem trabalhado dentro das casas, levando maldição, levando destruição, e as famílias estão se desfazendo por falta de entendimento e de sabedoria. Nós temos que alimentar aquilo que nos dá vida. Não podemos alimentar aquilo que nos dá morte. E o inimigo, ele dá morte, ele rouba, mata e destrói. Mas Deus, ele quer te dar vida e abundância. Amém? Vamos orar nesta noite e tudo vai dar certo se Deus quiser. Vamos orar a poderosa oração do Salmos 91 neste momento. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e deixa o Senhor falar contigo. Esvazia tua mente das coisas do mundo. Se alimenta da presença do Senhor nesta noite, porque Ele quer te curar. Ele quer te abraçar, Ele quer te levantar, Ele quer fazer um milagre na tua casa e na tua vida, mas você precisa acreditar em Cristo Jesus. Ele é o único que vai te salvar. Amém? Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele está dizendo para confiar nele, não no homem, não na mulher. Confia no Senhor, Ele é o teu amigo fiel, Ele é o teu ajudador. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. É a verdade, não é a mentira. Você precisa viver a verdade. Verdade é tudo. A verdade derruba barreiras, quebra as correntes, derruba muralhas. A verdade sempre vai vir à tona. Tudo aquilo que você vive no oculto, que você tem escondido lá no teu coração, o Senhor, Ele vai trazer à tona, porque Ele não se alegra daquilo que a gente alimenta na mentira. Quem vive de mentira é o inimigo. Você precisa ser verdadeiro. Se tem algo que você precisa resolver, resolva o quanto antes, para que você libere o teu coração no mundo espiritual e que a tua vida vá adiante. Não fique parado. O mundo espiritual precisa ser liberado para que você alcance a salvação e as bênçãos do Senhor, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o que é a recompensa dos ímpios. Porque tu, o Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação nesta noite. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa, à tua família, à sua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, se você estiver com Ele, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Todo dia Ele mostra salvação para mim e para você. Todo dia Ele está entrando um pouquinho de cada vez na tua casa. Você que tem assistido às orações, você que tem compartilhado, você que tem pedido as orações,
Diga lá para o Missionário Christian, lá no canal do Missionário Christian, lá nos comentários, qual é a área que você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Nós vamos colocar em oração e eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida e na tua casa. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei que eu estou alegre com Cristo Jesus e não importa também o deserto que eu vou passar ainda, ou ainda terei que passar, porque eu sei que Ele é comigo. Existe um escudo, Ele blindou, existe uma barreira, ninguém pode chegar perto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você não seremos atingidos, porque o Senhor é conosco. Ele nos fortalece nesta noite e diz para ti, amado filho, eu sou filho amado, você é filha amada, nós não somos rejeitados, nós temos um Pai que cuida de mim, de você todos os dias. Todo dia Ele dá livramento, quando a gente sai, quando a gente volta, a nossa família é abençoada, o nosso filho é abençoado, a nossa casa é abençoada, não importa o tempo que levar. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas nessa terra, debaixo do céu. Então nós vamos viver as coisas que o Senhor deixou para mim e para você, porque este lugar também é um lugar bom para habitar com sabedoria e com entendimento, porque nem tudo que me convém neste mundo me convém participar. Eu tenho que fugir da aparência do mal e ele fugirá de vós, né? Então que Deus abençoe grandemente a tua noite, que você tenha uma noite abençoada, que você reflita nessa palavra, que você ouça a palavra, mas que você assente a palavra na tábua do seu coração e pratique a palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você praticar, mais o Senhor vai trabalhar lá na tua casa, na tua vida, no teu casamento, e aquilo que está errado Ele vai colocar no seu devido lugar e você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Missionário Christian ama todos vocês, mas vale uma verdade do que uma mentira encoberta. Então, o Senhor me levantou para falar a verdade. Viva alegre, viva feliz em Cristo Jesus. Este é o lugar que você deve caminhar. Existem 2 caminhos. Uma porta estreita que te leva à salvação. Uma porta larga que te leva à destruição. A porta larga você já desconsidera da tua vida, fica na porta estreita. O caminho é estreito, é longo, mas é o caminho da eternidade, porque já existe um lugar preparado para mim, para você, do lado do nosso Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de nós, fiquem com Deus, e agora nós vamos cultuar ao Senhor, né? E você que não tem aonde ir nesta noite, se tiver alguma porta aberta, entre na arca enquanto se pode, porque depois que a porta fechar, amados, não tem ninguém que abra mais. O Senhor está te chamando todos os dias. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe a nossa família, que nós possamos ter uma noite abençoada de descanso. Fiquem com Deus e até amanhã pela manhã, às 5 horas da manhã, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Vamos.